Olá, gente. Voltamos ao nosso comentário político de toda segunda-feira. Antes, repetindo aqui o convite que eu sempre faço. A você que chegou agora e que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e recomende aos seus amigos e amigas que façam o mesmo para que nós possamos sempre estar em contato. Certo? Comento hoje 5 objeções que eu considero equivocadas à formação de uma ampla frente política destinada a isolar, enfraquecer e derrotar o governo Bolsonaro, que é um governo, como nós estamos acompanhando, que conduz o Brasil à desgraça e ao caos. Quais são essas objeções? A primeira delas, alguns fazem: "Ei, essa frente que está se formando é ampla demais. Reúne, inclusive, segmentos, líderes políticos, personalidades, partidos, setores econômicos, sociais e até parte da grande mídia numa coisa só, convergindo para o mesmo objetivo. Isso não pode dar certo. Falso, porque toda a frente ampla, a história da humanidade registra isso, a história do Brasil, idem, toda a frente verdadeiramente ampla reúne segmentos contraditórios entre si e que resolvem se unir temporariamente em torno de um objetivo que consideram o mais importante e de respeito, nesse caso do Brasil, à própria sobrevivência da democracia. Uma segunda objeção, que também me parece falsa, é de que nessa frente que vai se formando, há segmentos, há grupos, há personalidades que não defendem exatamente os direitos e os interesses dos trabalhadores. É verdade, mas isso não é impeditivo da formação da frente. Vou dar um exemplo. Como foi que Lula, nosso querido companheiro, amigo, grande líder popular, o maior líder popular do Brasil na história recente, se elegeu 2 vezes presidente da República, governou 8 anos, elegeu a Dilma, sua sucessora, ajudou a reeleger a Dilma. Como aconteceu? Uma frente muito ampla. Exatamente quem foi o vice-presidente de Lula? José Alencar. Um dos maiores industriais do país na ocasião. Era um homem progressista, um homem aberto, mas obviamente na contradição entre capital e trabalho ele estava na banda do capital e não exatamente no trabalho. Uma terceira objeção que fazem: mas essa frente começa a juntar gente, setores, personalidades, partidos que apoiaram o impeachment da Dilma e não foram solidários para com o ex-presidente Lula quando injustiçado na operação e nos julgamentos decorrentes da Operação Lava Jato. E também é verdade. Mas, minha gente, isso é algo comum acontecer. No processo político complexo, contraditório, que sempre existiu e vai existir, há momentos em que forças políticas estão em oposição entre si. Aliados cometem equívocos. Por exemplo, eu vou completar agora 8 anos vice-prefeito de Geraldo Júlio, do PSB e eu do PCdoB. Nesse percurso, nós sempre nos mantivemos convergentes em torno do projeto para a cidade do Recife. Entretanto, na política geral, houve momentos em que estivemos em campos opostos. Na reeleição da Dilma, no segundo turno, a disputa se deu entre Dilma e Aécio Neves, do PSDB. O PSB e o prefeito Geraldo Júlio, com o seu partido, apoiaram Aécio Neves. Nós convivemos com essa diferença. Na política geral estávamos distantes, sem prejudicar a convergência de intenções em relação à nossa cidade. Tanto é que ele ia às manifestações que aconteceram em apoio a Aécio, e eu sempre enverguei minha camisa vermelha e estive com a Dilma no primeiro e no segundo turno. Depois, no impeachment da Dilma, o PSB se dividiu. Uma parte se manteve fiel à democracia, solidária com a presidenta Dilma, e uma outra parte, equivocadamente, apoiou o impeachment.
O PSB, como outros setores e outras personalidades, também apoiaram o impeachment. Ora, se nós registrarmos esses equívocos como uma espécie de pecados capitais, jamais superáveis, aí nós não vamos fazer a política concreta, não vamos juntar forças para derrotar o inimigo principal, porque o que está na base da formação de frentes amplas é exatamente uma ideia que funciona assim: unir todos aqueles que são do nosso campo, do nosso lado e que merecem a nossa confiança. Atrair para o nosso lado, temporariamente, todos aqueles suscetíveis de serem atraídos por razões diversas. Neutralizar os que, porventura, não desejam ou não possam marchar conosco e isolar, enfraquecer e derrotar o adversário principal. Esse é o esquema tático que funciona. Sem que aqueles setores, aquelas forças, aqueles partidos, como o meu partido, o PCdoB, abram mão do seu projeto estratégico, do seu programa, não vão abrir mão jamais da defesa dos interesses fundamentais dos trabalhadores e do povo. Essa objeção, portanto, de que alguns apoiaram o impeachment da Dilma e não foram solidários com Lula, não faz sentido. Há também uma outra ponderação negativa que se faz e que eu acho equivocada, é de que antes de formar uma frente tão ampla assim, será necessário ou seria necessário primeiro unir a esquerda. Falso. Unir a esquerda sempre é uma necessidade e é um desejo de todos nós, forças políticas verdadeiramente consequentes. Porém, é muito difícil acontecer a união de toda a esquerda. Não há precedente na nossa história recente. Há momentos muito pontuais. Na história das frentes amplas no Brasil, eu não conheço nenhuma frente que tenha se formado da qual tenha participado toda a esquerda. Não vai. Por exemplo, quando a ditadura militar começou a ruir e surgiu a oportunidade, a possibilidade de derrotar a ditadura e restabelecer a democracia, nós lutamos pelas eleições diretas para a presidência da República. Ali foi uma frente amplíssima. No mesmo palanque estavam Lula, Brizola, Miguel Arraes, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela e outros segmentos conservadores, com Lula, com o PCdoB, com João Amazonas, com a esquerda. Mas mesmo assim, nem toda a esquerda estava presente. E quando não foi possível viabilizar as eleições diretas para a presidência da República, veio a disputa no colégio eleitoral. O colégio eleitoral era o colégio, vamos dizer assim, destinado a eleger o presidente da República, criado pelo próprio regime militar com a intenção de eleger alguém da sua confiança e perpetuar o regime autoritário. Era formado por senadores, deputados federais e 6 deputados estaduais de cada Assembleia Legislativa do país. Com essa arrumação, eles imaginavam garantir uma maioria na disputa Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Ali se formou, mais uma vez, uma frente amplíssima, que inclusive ganhou o nome na reta final de Aliança Democrática, da qual participaram gente como Marco Maciel, que tinha sido apoiador da ditadura militar desde o início, o próprio José Sarney, que veio a ser o candidato a vice-presidente com Tancredo Neves, e com a morte de Tancredo foi o presidente da República. Quem era Sarney? Sarney tinha sido presidente do PDS, o partido da ditadura, da Arena e do PDS, tinha sido líder do governo militar no Senado, mas rompeu com o regime militar e veio para o nosso lado, de tal maneira que se formou uma corrente tão ampla que foi possível uma vitória espetacular no colégio eleitoral, repito, que tinha sido criado pelos militares para se preservarem no poder. Nós vencemos, elegemos uma chapa Tancredo-Sarney com compromisso com a democracia. Com a morte de Tancredo, Sarney honrou esses compromissos e daí em diante nós tivemos eleições diretas para presidente da República, a realização da Assembleia Nacional Constituinte antes das eleições diretas, foram suspensas os processos contra sindicatos, líderes sindicais, inclusive Lula, que era processado, e assim por diante. Na Aliança Democrática, ou na luta para derrotar a ditadura no colégio eleitoral, o PT não participou, por exemplo, e outros segmentos de esquerda.
Então não há como primeiro unir a esquerda para depois ampliar a frente. Embora, repito, que seja sempre a nossa intenção que toda a esquerda esteja presente. E há uma quinta objeção. Olham e perguntam, qual é o programa dessa frente? Essa frente não tem programa. Olha, gente, não tem ainda, mas está em informação. Que uma frente ampla nunca é um ponto de partida. Sempre é um ponto de chegada. Se as condições concretas, objetivas, se o desenrolar da luta política, da cena política e social do país, objetivamente, conduzem a que setores os mais diversos da sociedade, repito, por razões distintas, reúnam, juntem, convirjam em ideias, em vontade política, numa mesma direção, é um processo de acúmulo gradativo que há de ser cuidado com muita paciência, com muita persistência, bom senso e maturidade, no curso do qual se constitui a plataforma, ou programa, como se queira dizer, dessa frente. O programa da Aliança Democrática só foi apresentado já na reta final. Por exemplo, o PCdoB mesmo tem apresentado um conjunto de proposições, tanto de natureza política, no sentido de preservar o Estado democrático de direito, a defesa da democracia, como proposições emergenciais para socorrer a economia do país, para preservar empresas e empregos, em última instância, defendendo os interesses daqueles que vivem do trabalho, e também um conjunto de proposições destinadas a socorrer a população mais sofrida, que vem aumentando terrivelmente com a pandemia. Essas propostas que nós fazemos, elas serão todas atendidas? Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é que o fio condutor dessa frente ampla é a defesa da democracia e a derrota de Bolsonaro e seu governo. Vencida essa etapa, é uma outra fase da vida do país em que, inclusive, aflorarão as divergências desse conjunto de forças políticas e sociais que estejam na frente ampla, porque aí a cena política do país já é outra, preservando-se a democracia e, quem sabe, indo a eleições presidenciais e assim por diante. O fato, minha gente, é que frentes amplas na história da humanidade e na história do Brasil se dão, em momentos dramáticos, como esse que nós estamos vivendo. 2, unem forças, às vezes, supostamente jamais possíveis de se unirem. 2 exemplos da cena mundial. Na China, guerreavam de arma na mão 2 exércitos poderosos, o liderado por Mao Tse-tung e o liderado por Chiang Kai-shek. Mao Tse-tung do lado dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, do povo, defendendo a proposta de uma nação independente, soberana e democrática, e o Chiang Kai-shek, o general Chiang Kai-shek, defendendo a preservação do atraso e da submissão da China a interesses externos. Num determinado momento dessa guerra civil, a China é invadida pelos japoneses com apoio americano. O que é que fizeram Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek? Se uniram temporariamente para expulsar o invasor estrangeiro em função do interesse imediato maior, que era expulsá-los, e depois retomaram a disputa, que terminou resultando na vitória das forças populares, da Guerra Popular liderada por Mao Tse-tung, e a formação da República Popular da China, que hoje nós observamos que é uma grande potência ascendente e em breve a maior potência mundial. Um outro exemplo também assim dramático de composição de forças inesperadas, digamos assim, aconteceu no Vietnã. No Vietnã, Ho Chi Minh havia liderado a formação de um partido e de uma Frente Nacional de Libertação, calcada em grande parte no ódio justificado ao colonizador francês, que além de ter expoliado as riquezas do país,
de ter explorado o povo, submeteu os seus oponentes às piores atrocidades. Quando venceram a guerra contra os franceses, já estavam na mesa de negociações determinando o processo de retirada dos franceses. O Vietnã é invadido pelo Japão, novamente, com apoio americano, e Ho Chi Minh propõe aos franceses uma aliança temporária em nome de certos interesses, digamos assim, comuns, repito, temporários, para que a ascendente força popular no Vietnã pudesse, com o apoio dos franceses, reunir condições de expulsar o invasor. Frentes não são simples. De certa maneira, emocionalmente são dolorosas, porém produzem resultados eficazes e eficientes. Pensem nisso e ajudem a formar uma frente ampla democrática para isolar, enfraquecer, derrotar Bolsonaro e seu governo. Sempre juntos!